E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convido os irmãos para que abram a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, no livro de Coríntios, carta de Paulo a Coríntios, a primeira carta. Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós iremos ler do versículo 10 ao versículo 23. Estamos dando continuidade à nossa série de sermões, de estudos no livro de 1 Coríntios. Tem sido uma bênção, estudarmos tantos assuntos, que falam ao nosso coração, que edificam a igreja do Senhor. E é muito importante termos esse hábito de pregar as Escrituras e de podermos explanar e explorar um livro tão rico que o Senhor preparou para nós. Então, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 10 ao versículo 23. Amém? Leiamos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia dele. E outra vez diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Queridos, nós estamos continuando o capítulo 3 e no sermão passado, o pastor Cláudio pregou sobre a lavoura de Deus. E essa é uma metáfora que Paulo está usando para falar da igreja, que é lavoura de Deus. Plantação, de Deus. E Paulo usa mais uma metáfora para falar a respeito da igreja. E ele passa da lavoura de Deus para edifício de Deus. Ele passa do campo agora para uma construção. No versículo 9 nós temos: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
Então ele para de falar nessa outra metáfora e começa a falar do edifício, de uma construção, a igreja sendo uma construção de Deus. E em suas cartas, em suas epístolas, o apóstolo Paulo ele recorre diversas vezes para essa comparação, né, de que nós somos obra de Deus, que nós somos edifícios de Deus. Ele apresenta que o cristão ele é um edifício de Deus. Ele apresenta que Cristo também ele é o nosso único fundamento. Ele descreve a vida espiritual dos crentes como uma construção em andamento. Nós podemos ver isso em Efésios 4, 29, 1 Tessalonicenses 5, 11. Revela que os cristãos estão sendo juntamente edificados com Cristo. Então ele usa essa metáfora de construção para falar da igreja. Nós temos muito a aprender com essa palavra, com essa metáfora que Paulo usa. Eu fui pesquisar um pouco sobre construção para entrar nesse universo, né? Para poder entender um pouco aquilo que Paulo estava falando. E o versículo 10 ele fala que Cristo é o fundamento, versículo 10 e 11. O sábio construtor, ele lança o fundamento. E eu fui procurar o que é o fundamento, o que é o alicerce. E o site diz o seguinte: o alicerce de uma construção é uma das partes mais importantes da obra. É ele quem vai garantir que a estrutura fique de pé e que o imóvel seja seguro. Portanto, ele precisa ser calculado e ser executado de maneira correta. O que é o alicerce? O alicerce, ou também chamado a fundação, é a base de qualquer construção. Ele é responsável por transferir os esforços feitos na estrutura para uma área maior do solo e que vai garantir que o imóvel se sustente, que ele fique em pé, que ele fique firme. Então, a proposição do nosso texto, a frase resumo do nosso texto, como nós temos feito, é: Cristo é o nosso alicerce. Portanto, devemos construir as nossas vidas nele. Sem Cristo não há igreja, sem Cristo não há cristão. Cristo, ele é o nosso alicerce, ele é a nossa base. Paulo começa falando no versículo 10 que pela graça lançou o fundamento. Se não fosse a graça de Deus, Paulo jamais teria sido chamado para esse ministério. Pelo contrário, nós vimos hoje pela manhã que Paulo era perseguidor da igreja. Pela graça ele foi salvo e pela graça ele foi chamado para um ministério tão lindo de plantar e de pregar o evangelho. Pela graça de Deus, ele foi chamado para plantar. E como um bom construtor, um sábio construtor, um sábio mestre de obras, ele se preocupa primeiro com o fundamento. Nós temos alguns irmãos que são pedreiros aqui, e eles sabem o quão importante é o alicerce de uma casa. Não dá para construir sem o alicerce. Não dá. Então, Paulo, como um sábio construtor, ele primeiro se preocupa com o alicerce, que é essa base responsável por sustentar a estrutura que virá. Cristo é o nosso alicerce, Cristo é a nossa pedra fundamental. Com a base pronta, o construtor ele pode construir o restante da casa. Com o fundamento pronto, as paredes podem ser erguidas, o teto e as demais coisas que virão. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: como o fundamento, como o prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Cada um, porém, veja como edifica. É necessário ver como edifica. Ele traz um alerta aqui para nós. Para as pessoas que estão à frente, para as pessoas que, os ministros, tenham cuidado como vocês edificam. Porque, versículo 11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Paulo pregou o evangelho naquela igreja. Paulo, quem fundou aquela igreja, ele pregou o evangelho puro e simples. Versículos anteriores ele fala que foi em humildade, ele não foi em sabedoria humana, ele quis pregar Cristo e Cristo crucificado. E ele lançou a base é Jesus Cristo, sem mais nada, somente Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso fundamento. Esse é até o slogan da ICEB. Jesus Cristo é o nosso fundamento, ele é a nossa base, ele é o cabeça da igreja. Porque Cristo é o alicerce da igreja, a igreja permanece até hoje. Não foi por esforços humanos, mas é porque Cristo é o fundamento dessa igreja. E ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, 2000 anos se passaram, até mais. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continua de pé, porque Ele é a base, porque Ele é o fundamento. Não está baseado, não está fundado em homens, não está fundado naquilo que o homem pode fazer, mas está baseado na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porém, para nós, Cristo pode não ser o nosso fundamento. Cristo pode não ser o nosso fundamento. Você sabia disso? Quando Cristo deixa de ser o suficiente para as nossas vidas, quando nós procuramos novidades além de Cristo, quando nós buscamos outra coisa além de Cristo, quando nós misturamos as coisas, Cristo mais prosperidade, Cristo mais isso aqui, ou Cristo mais aquilo, Cristo deixa de ser o nosso fundamento. Quando Cristo ele não é pregado na sua pureza, em sua pureza, em sua completude, em sua plenitude. E a ilustração de um concreto misturado com um monte de coisa. A gente sabe que para fazer um concreto precisa dos materiais certinhos. Precisa da areia, do cimento, da brita, da água. E não pode ter mistura ali, a areia não pode ser suja, porque senão não vai ter aquela liga, não vai ficar. Então, quando nós pregamos Cristo mais alguma coisa, nós estamos misturando o Evangelho, nós estamos diluindo o Evangelho, e nós não podemos fazer isso. Quando Cristo se torna pretexto para alcançarmos aquilo que nós queremos, ou seja, eu vou para a igreja para conseguir aquela bênção, vou para a igreja para conseguir isso ou aquilo. O fundamento aí não é Cristo, e sim os seus próprios interesses. Quando as pessoas pregam Cristo, mais alguma coisa, elas estão prestando um desserviço ao reino de Deus. Elas estão espalhando, né? Eles não estão ajuntando, eles estão espalhando. Eles não estão contribuindo para o reino de Deus. Sim, eles estão destruindo, com o intuito de destruir. Nós precisamos tomar cuidado com isso. João Calvino, um reformador, João Calvino, diz o seguinte: ora, visto que Cristo é o fundamento da igreja, em razão de ele ser a única fonte da salvação e vida eterna, em razão de que é nele que conhecemos a Deus, o Pai, e em razão de se achar nele a fonte de todas as nossas bênçãos, então, se ele não for reconhecido como tal, imediatamente cessa de ser o nosso fundamento.
Ele está falando aqui que Cristo é o nosso fundamento, porque Ele é a nossa única fonte de salvação e de vida eterna. Cristo é o nosso fundamento porque nele nós conhecemos a Deus, nós podemos ter comunhão com Deus. Cristo é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce, porque nós temos bênção e nós recebemos bênçãos nele. E se nós não reconhecemos a Cristo dessa maneira, Ele deixa de ser o nosso fundamento. Se Cristo não é o nosso único e suficiente Salvador, se Cristo não é o único caminho de conhecer a Deus, se em Cristo não for Cristo o único caminho, né? A única pessoa que nos abençoa, Cristo deixa de ser o nosso fundamento. Cristo, Ele não é somente o ponto de partida para a vida cristã. Eu aceitei Jesus, eu ouvi do Evangelho, eu já falei isso aqui algumas vezes. Aceitei Jesus, eu ouvi do Evangelho e me converti, pronto. Não, Cristo, Ele é a própria vida cristã e nós precisamos todos os dias aprender com Cristo. Não podemos ser santos sem Cristo, nós não podemos ter comunhão com Deus sem Cristo, nós não podemos crescer em maturidade sem Cristo, nós não podemos ser igreja sem Cristo. Olhe todos os dias para o Senhor Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o mantenedor, Ele é o sustentador de nossa fé. É o que diz Hebreus 12, 2. Cuidado onde edifica a tua fé. Será se ela realmente está firmada em Cristo? Você tem olhado para Cristo todos os dias da sua vida ou ao longo da sua caminhada você perdeu o foco e... Se construirmos em qualquer outro fundamento, tenha certeza de uma coisa: ele vai ruir, ele vai cair. Cristo é o nosso alicerce, portanto nós devemos construir nele as nossas vidas. Versículo 12 ao versículo 17 diz o seguinte: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Quais são os materiais, como nós devemos construir sobre Cristo? Nós precisamos construir no fundamento certo, que é Cristo Jesus. Nós precisamos construir também com os materiais certos. Quais são os materiais que devem ser usados na edificação da igreja? O texto traz 2 grupos de materiais. Eles não estão separados, eles estão juntinhos aqui. Mas são 2 grupos de materiais e você pode ler comigo. Cadê a sua Bíblia? Mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a palavra do Senhor aberta. Veja lá no versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Esses 2 grupos são divididos no seguinte: ouro, prata e pedras preciosas, que são os materiais nobres, que são materiais duradouros, eles são resistentes ao fogo, eles são resistentes também ao tempo, eles são resistentes à tempestade. O segundo grupo, ele é composto por madeira, feno e palha. Esses são materiais comuns, esses são materiais de pouco valor, eles são frágeis, são passageiros, e eles não resistem ao fogo, eles não resistem ao tempo, e eles não resistem também à tempestade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: devemos construir com um material nobre, duradouro e permanente. Um material que resista ao fogo do julgamento. É preciso que o obreiro cave para encontrar esses materiais, porque ouro, prata e pedras preciosas não são encontrados na superfície. É preciso cavar na palavra, mergulhar nas profundezas das riquezas de Cristo
e se alimentar dessas finas iguarias. Se o obreiro fica sempre na superfície, sem jamais se aprofundar, ele acabará construindo com palha, feno e madeira. Esses materiais são encontrados em qualquer superfície, são fáceis de encontrar. Um outro comentário diz que esse é um contraste entre crentes que são alimentados pela palavra verdadeira, que são alimentados pela palavra fiel, com doutrinas sólidas e com boa teologia. É o ouro, a prata e as pedras preciosas. Ao contrário dos crentes que são edificados por vento de doutrina. Qualquer coisa que fala para eles está bom e é isso. Crentes edificados por achômetro. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu tive uma revelação disso ou daquilo. Crentes que são alimentados realmente com palha, o obreiro, precisa edificar a igreja com materiais que vão durar, que são duradouros. A qualidade das obras de cada ministro será mostrada no dia do juízo final. Esse dia aqui que o versículo 13 se refere é o dia do julgamento final, onde as obras de cada um serão mostradas. Esse dia será o dia da aprovação ou da reprovação. Serão avaliadas pelo fogo. Se passar pelo teste do fogo, o material que essa pessoa usou para a construção foram pedras preciosas, ouro e prata. E essa pessoa, ela receberá uma recompensa, receberá o galardão. Caso não passe pelo teste do fogo, tudo será queimado pelo fogo. O que significa que tudo que essa pessoa construiu foi madeira, feno e palha. E essa pessoa, o versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Essa pessoa sofrerá grande prejuízo, porque aquilo que ela construiu durante a vida será queimada num instante. Porém, essa pessoa, o prejuízo é de perder o que construiu e não de perder a salvação. O crente, ele não perde a sua salvação, porém, essa pessoa vai ser salva, mas ela vai perder tudo aquilo que ela construiu. Imagine que você passou a sua vida toda construindo uma casa e o material que você usou para construir essa casa foi madeira, feno e palha. Você levantou, e pode ser até uma casa bonita, com as madeiras boas, com umas palhas bacanas, mas aconteceu um incêndio e nada sobrou, porque eram materiais perecíveis, eram materiais que não resistiam ao fogo. Em 1 Coríntios 3:13, o julgamento revelará o valor do serviço cristão. A obra insatisfatória será queimada, mas o obreiro será salvo, como que através do fogo. Deus avalia a contribuição de cada ministro à vida da igreja, e o dia do julgamento revelará a sinceridade da obra de cada pessoa. Deus determinará se uma pessoa foi ou não fiel às instruções de Jesus. O bom trabalho será recompensado. O trabalho infiel ou inferior será descartado. Então, é um alerta
para a igreja, é um alerta para aqueles que estão à frente, é um alerta para todos nós, para que possamos construir com materiais duradouros, para que possamos construir com ouro, prata e pedras preciosas. Versículo 16, 17 dizem: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa palavra destruir tem um sentido de bagunçar ou criar desordem, talvez com a ideia de arruinar ou tornar inútil. Aquele que constrói com esses materiais são materiais fracos e esses materiais serão destruídos. Qual a maneira uma pessoa ela pode arruinar ou destruir o santuário de Deus? Pode arruinar, destruir o santuário de Deus. Quando o templo é usado de maneira não condizente ao templo. Quando a adoração não é voltada para Deus, quando ídolos são colocados no lugar de Deus, quando há imoralidade, quando há contendas e rixas, essas coisas, essas contendas, essas rixas que acontecia na igreja de Coríntios, as divisões, as panelinhas, aquelas pessoas ali que estavam naquele movimento, eles estavam destruindo a igreja, eles estavam prestando um desserviço à igreja. E olha o que diz Provérbios 6, abra lá comigo, Provérbios 6, Provérbios 6, versículo 16 a 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina, Deus odeia quem planta, quem faz intrigas entre irmãos. As pessoas que fazem isso na igreja, as pessoas que sempre é cheio de coisinha, e aqui, e fuxico aqui, fuxico ali, Deus odeia essa atitude. Deus odeia quem planta essas inimizades, essas contendas, e fazem panelinhas, essas coisas. O Senhor abomina isso. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque essas coisas, elas destroem a comunhão, elas destroem, e a palavra de Deus fala o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Portanto, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Se alguém destruir, o comentarista chamado Simon Kishmaker diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Na realidade, Paulo está dizendo que os fatores que podem destruir o templo de Deus já estão presentes no momento em que ele escrevia a sua epístola aos Coríntios. Sem identificá-los pelo nome, ele indica que aqueles que estão destituídos do Espírito Santo, eles estão arruinando, corrompendo e destruindo
propositadamente a igreja. Influenciam os membros pelo exemplo que dão com o seu modo de vida mundano. Então, pessoas que vivem plantando inimizade, plantando rixa e conversinha aqui, conversinha ali, essas pessoas, elas são destituídas, né, do Espírito de Deus, e elas são enviadas de Satanás para destruir a igreja. Mas a palavra do Senhor fala que ele destruirá, né, esse tipo de pessoa. Por quê? Porque o santuário de Deus, que somos nós, é sagrado. Ele é separado do profano, ele é longe da corrupção. No meio do povo não pode haver essas coisas, no meio do povo de Deus não pode haver essas inimizades, essas rixas, né? No meio do povo de Deus não deve haver essas coisas. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Essa palavra, ela é dada para os ministros, aqueles que ensinam, aqueles que estão à frente, mas também ele pode se aplicar a todo crente. E uma pergunta que eu faço é: como nós temos construído? Como nós temos construído? Será se nós temos edificado as pessoas à nossa volta? Nós estamos preocupados com as pessoas da nossa casa, as pessoas ao redor? O dia do juízo final mostrará a qualidade das obras de cada um. Como você tem construído? Com madeira, feno e palha, que queimará com o fogo? Ou com ouro, prata e pedras preciosas? Você tem feito a obra do Senhor com excelência? Ou você tem dado a sobra para o Senhor? As sobras, a sobra do seu tempo, a sobra do seu dinheiro. Se der, eu vou. Deus não é mendigo e Ele não quer sobras. Você tem estudado a Bíblia? Você tem gastado tempo com a palavra de Deus? Você investe o seu dinheiro, o seu tempo em bons livros? Ou tem jogado a sua vida fora com a trivialidade das redes sociais? Será se nós temos pregado a palavra de Deus? Será se nós temos sido fiéis à palavra de Deus em nosso falar? Temos nos importado com os nossos irmãos, buscando o crescimento deles? Maridos, vocês têm se preocupado com a vida espiritual da sua família, da sua casa, da sua mulher, dos seus filhos? Esposa, você tem ajudado seu marido com isso? Filhos, você tem contribuído com isso também? Como nós temos construído? Como nós temos construído? Enquanto aqui nós podemos abandonar os materiais baratos e de baixa qualidade, madeira, feno e palha, e passarmos a construir com materiais sólidos e duradouros. Não espere chegar no dia do juízo final para que você conheça as suas obras, para que você saiba a qualidade das suas obras. Precisamos construir com os materiais certos. Cristo é o nosso alicerce, portanto nós devemos construir nossas vidas nele, com os materiais certos, baseado na palavra de Deus, baseado nas Escrituras Sagradas. Versículo 18 ao versículo 23 diz que é a loucura de construir com sabedoria humana. Nós também devemos construir, primeiro, sobre o alicerce certo, com os materiais certos e com a motivação certa. Que diz: não se engane a si mesmo.
Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para tornar-se sábio. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Não podemos nos enganar, nós não podemos encarar o cristianismo e a cruz de Cristo com sabedoria humana. Mas precisamos olhar isso como sabedoria de Deus. Nós precisamos ter a ótica certa, precisamos entender da ótica certa, precisamos nos tornar loucos para que sejamos sábios. Homens colocam a sua confiança e sabedoria em outros homens, né? Colocam sua confiança, ou em si mesmo. Nós, porém, colocamos a nossa confiança em Deus. Homens se orgulham de seus próprios feitos. Nós, porém, devemos nos orgulhar daquilo que Deus tem feito através de nós, da sua obra em nós. Nós devemos confiar nele e buscar a sabedoria de Deus, que é contrária do mundo. Quer um exemplo? Como a sabedoria de Deus e como a sabedoria do mundo é diferente? O mundo prega que você deve ser feliz a todo custo, né? Você deve ser feliz a todo custo. Não é errado se te faz feliz. Então você pode fazer o que quiser. Se no final você for feliz, você alcançar a felicidade. A Bíblia, porém, ela nos fala que em vez de nós vivermos para nós mesmos e vivermos essa vida vazia e sem sentido, nessa busca desenfreada por felicidade, nós devemos viver para o Senhor, viver para agradá-lo, viver para servir ao próximo. E dessa maneira, para fazer o próximo, para fazer o nosso Senhor feliz. E dessa maneira nós podemos ser felizes de verdade. Um outro exemplo é que o mundo prega, pague na mesma moeda. Se ele te deu, dá outra. Dá outra. Não tu vai deixar barato mesmo. Te falou tanta coisa e tu vai deixar barato. Ih, rapaz. O mundo fala, dá na mesma moeda, revida. Seja ruim também. O Senhor Jesus diz, ofereça outra face. Perdoe. Não é? Não tem um contraste? Não tem um contraste muito grande aqui? Isso é loucura aos olhos do mundo. Você não revidar. Você não viver para a sua própria felicidade. Você querer... Isso é loucura. Mas essa é a verdadeira sabedoria. Nós não podemos esquecer dessas coisas lá fora, quando nós estivermos vivendo o dia a dia. Nós não podemos esquecer o que a Bíblia nos ensina no dia a dia, né? Se alguém te magoa, se alguém te machuca, a primeira atitude não é de revidar. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo diz para a gente perdoar, para a gente oferecer a outra face. Caminhe mais uma milha, ande mais um pouco, suporte. Mas quando acontecem essas coisas, a primeira coisa que a gente faz é para lá e nós não podemos nos esquecer disso. Colossenses 3, 16, 17 diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, porque quando vier essas situações, nós possamos responder com sabedoria, não com sabedoria humana, responder com sabedoria de Deus. Não nos enganemos, essa obra não é obra de homens, mas de Deus em nós. Precisamos nos livrar dessas coisinhas pequenas, nós precisamos nos livrar dessas besteiras, desses partidarismos, dessas divisões. O mundo não deve influenciar a nossa vida em comunidade.
Essas coisas são mundanas e nós, porém, nós somos espirituais e devemos agir como tal. Versículo 21 diz: portanto, não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Busque a sabedoria de Deus para a sua vida, não pelas coisas que te dizem por aí ou conselhos que você acha na internet, mas guie a sua vida, né, pela palavra de Deus. Busque os conselhos da palavra de Deus, os conselhos com pessoas que amam a palavra de Deus, né? Paulo ele faz o uso do Antigo Testamento para mostrar como essa sabedoria humana ela é tola, ela é fútil. E ele usa dois versículos aqui. Primeiro, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E esse é lá de Jó. E o segundo versículo que ele usa é: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, ou são pensamentos inúteis, ou pensamentos fúteis. A sabedoria do mundo, ela é tola, ela é egoísta, ela só para mim, é para mim, e ela é fútil. O crente não deve se gloriar em homens e em sua sabedoria humana, pois o próprio Deus declara que é algo fútil. Por que nós não devemos nos gloriar em homens, nessa sabedoria humana, e enfim? E ele diz: porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Porque tudo é de vocês, ou porque tudo é vosso. O que é que isso significa? Tudo está ao nosso dispor, para que possamos crescer e para que possamos ser edificados em Deus. Todas as coisas, no fim de tudo, nós, o mundo, todas as coisas são de Deus, mas Ele coloca algumas coisas à nossa disposição para crescermos, e nós precisamos ser bons mordomos. Nós precisamos ser bons mordomos e cuidar das coisas que Deus nos deu. Nós precisamos aproveitá-las e fazer bom uso disso, pois Deus colocou à nossa disposição e nós mesmos somos de Deus. E mais um comentário que diz o seguinte: Paulo afirma: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso. O mundo, para que possamos habitar, estudar, usar, deleitar, conquistar. A vida como um dom diário de Deus, como uma preparação para a eternidade. A morte como para pôr fim ao nosso sofrimento, para nos conduzir ao céu. O presente sendo a providência e o cuidado e direção de Deus. O futuro, a vinda de Cristo e a ressurreição do corpo. O dia do julgamento, o céu e a nova vida. Tudo é nosso, tudo está ao nosso dispor. Seja os apóstolos que deixaram esses escritos preciosos, seja o mundo, para que vivamos nele, para que aprendamos, né? Seja a vida, para que possamos desfrutar dela, seja a morte, que é a nossa a certeza de que nós iremos encontrar com Deus, as coisas presentes para aproveitarmos, as coisas futuras. Tudo é nosso. E nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Nossa vida é para a glória de Deus. Que nós possamos honrar ao Senhor com todas as coisas que Ele colocou em nossas mãos. Que nós possamos viver em comunhão com a igreja, com os irmãos e também com Deus.
né? Que possamos também estar alicerçados em Cristo, em nenhum outro alicerce a não ser Cristo. Nós também precisamos construir com os materiais certos e precisamos construir com a sabedoria de Deus. Assim, se assim fizermos, o povo crescerá em união e em fé diante de Deus e diante dos homens. Cristo é o nosso alicerce, portanto, devemos construir as nossas vidas nele. Curve sua cabeça aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos ao Teu nome pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem muito a nos ensinar através dessa carta. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso fundamento, que possamos sempre estar firmados em Ti. Senhor, abençoe, ó Deus, aqueles que estão construindo, que possam construir com materiais duradouros e firmes, que possam alimentar a Tua igreja aqui com a Tua palavra fiel, ó Deus. Que possamos crescer cada vez mais em comunhão com os outros, crescer no conhecimento do Senhor, que possamos ser edificados em Ti, ó Deus. Que não possamos construir as nossas vidas em sabedoria humana, mas construir naquilo que a Tua palavra diz, ó Deus. Nos dê sabedoria para isso e nos abençoe, Deus. Tua palavra habite ricamente em nossos corações, que possamos praticá-las no dia a dia, Deus. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.